pessoal, meu nome é Adriano Ganden, falo aqui do canal Conhecimento a Crescer. E o assunto de hoje é sobre alienação parental. Você sabe o que significa alienação parental? Você sabe o que é alienação parental? A gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre isso nesse vídeo, né? E a gente vai contar com a ajuda da psicóloga Lislene Escudeiro, que vai estar falando sobre os efeitos causados tanto no alienado quanto no alienador. Ok? Então vamos lá. O que seria alienação parental? Alienação parental é a interferência na formação psicológica tanto da criança quanto na adolescência. Tem lei? Tem a Lei 12.318 de agosto de 2010. E lá tem alguns tópicos que explicam um pouco do que se caracteriza a alienação parental. Então vamos lá. Vamos dar uma observadinha na parte da letra da lei. Primeiro ponto. Fazer campanha de desqualificação da conduta do genitor. O que seria isso? Quando o pai ou a mãe, principalmente aquele que tem a guarda total, ele tem mais influência sobre a cabeça da criança. Ele tem mais influência sobre e poder de falar e de induzir a criança aquilo. Ele fala que o pai não presta, ele fala que a mãe se afastou da família porque não gosta, o pai fala que a mãe nunca gostou do filho, a mãe fala que o pai criou outra família, criou outro filho, não tá nem aí pra ele, que toda vez que é pra buscar ele não vai, e fica desqualificando o caráter e a conduta do outro genitor. Outro tópico importante é a dificultar o exercício de autoridade. A mãe que tem a guarda do filho, o filho vai para casa do pai no final de semana, ela fala assim, o filho está de castigo porque ele fez isso, isso e isso, aquilo. O pai fala, não, aqui em casa ele não fica de castigo, faz isso, faz o que quiser, tira a autoridade da mãe. Ou vice-versa, ou a mãe tira a autoridade do pai. Não, aqui você não precisa de castigo, aqui você pode fazer o que você quiser. Fazendo isso, você está se caracterizando como alienação parental. Você está cometendo este ato, e isso é grave, isso é perigoso futuramente para essa criança. Outro tópico importante que é dificultar o contato com o genitor. Principalmente naqueles casos, ele não vai para sua casa hoje porque ele tem um parque com os amigos, ele não vai para sua casa hoje porque ele tem uma festa, ele não vai para sua casa hoje porque ele está de castigo, ele não pode sair para lugar nenhum. Isso aí, a dificuldade de ter o contato da criança com o genitor, isso é um problema grande. Ou seja, porque a criança não vai ter o pai presente ou a mãe, ela vai sentir aquela falta, aquele vazio. Futuramente isso vai dar problema para ela. Outro problema, omitir informações sobre médico, sobre escola, como que o menino está na escola, como que a menina está na escola, como que a criança está em parte de saúde, se ela está bem, se ela está passando no médico ok, se ela está tendo algum problema, se ela está passando por alguma dificuldade de algum acompanhamento médico, de algum acompanhamento com remédios. Você omite isso do genitor contrário. Isso é uma forma de alienação parental também e não é bom, isso faz mal para a criança. Outra coisa, falsas denúncias, o que acontece demais, inclusive há denúncias tanto leves quanto há denúncias graves, em casos extremos na qual surge uma denúncia de abuso sexual. Cria uma memória falsa, cria uma mentira na cabeça da criança, a criança acaba tendo memórias que não existiram, mas que foi colocada a elas, que foi exposta para a criança coloca aquilo na cabeça e isso aí no futuro vai trazer muito problema para essa criança ou para esse adolescente. Mudar de endereço, sem aviso prévio, sem justificativas, mudar para longe, dificultando, né, o convívio com outro genitor. Eu sou do estado de São Paulo, quero me mudar para o estado de Minas Gerais. Eu sou de Minas Gerais, eu quero me mudar para o estado da Bahia. Você está dificultando o contato daquela criança com quem ela ama, ou com o pai, ou com a mãe. Isso é uma forma de alienação parental. E isso pode dar problema. Eu vou estar passando agora para a psicóloga Lislene Escudeiro e ela vai estar falando sobre os efeitos que causa, né, tanto para o alienado quanto para o alienador. Quando se fala de alienação parental, é muito importante a gente entender o termo alienar. Então, quando você fala de alienar, é afastar, né? É deixar essa pessoa em isolamento. Nesse sentido,
O que a gente entende como alienar, então, é você desfazer laços. E esses laços são de extrema importância para uma criança ou para um adolescente, né? Esse laço parental. Esse tipo de relação é importante ser construída, né? Então é importante ter essa figura do pai ou da mãe muito presente para a saúde emocional dessa criança, né? Para essa responsabilidade que os pais têm em relação a isso. Quando a gente fala desse processo, então, que afeta o desenvolvimento e essa formação psicológica, né, da criança ou do adolescente, nós temos, então, como refém essa criança, mas nós temos também outros atores, né? Quer dizer, quem está envolvido nisso? Nós temos o alienador e o alienado. E também é um grande sofrimento para todos eles. Se a gente parar para falar sobre a questão da criança ou do adolescente, existe aí uma questão muito forte em relação a sentimentos de culpa, sentimentos de que essa mãe ou esse pai então não pode ser amado por mim, porque senão ele vai estar contra o outro, né? Então, claro que a gente lembra pai e mãe, mas não necessariamente, você pode ter um alienador, algum membro da família, mas de qualquer forma esse sofrimento que essa criança ou esse adolescente tem pode gerar consequências muito grandes, né? Primeiro nessa formação dessa autoestima, né, da construção dessa criança. Porém, o que é importante destacar é que quando nós temos esse sofrimento, isso pode gerar outras questões muito importantes. Por exemplo, como a questão de drogas, a depressão. Você pode ter aí um reflexo em relação a problemas alimentares, né, agressividade, entre outras coisas. O Richard Gardner, na década de 1980, ele criou o termo síndrome de alienação parental, que é justamente essa alteração de comportamento, né, essas consequências que afetam o estado emocional dessa criança ou adolescente. E aí a gente entende que tem graus diferentes, né? Você pode ter um grau leve, quando existe aí essa desconstrução dessa figura paterna ou materna. Você tem a questão moderada, quer dizer, a criança já começa a sentir essa necessidade, esse incômodo, né, de estar perto, né, desse alienado, e uma questão severa. Né? Quando você tem um grau severo para a alienação, né, para a síndrome, a gente está entendendo que essa criança, então, ela começa a sentir repulsa do alienado. Né? Então, ele odeia o pai, ou odeia a mãe, ele não quer de forma alguma ficar perto. E isso a gente percebe como um problema muito, mas muito sério para essa criança e para o adolescente. Agora, uma coisa importante que também a gente precisa mencionar é sobre o alienador. Quando a gente diz que por vezes o alienador ele se sente então com um trunfo na mão, que é essa criança, por exemplo, como uma moeda de troca, para que ela, por exemplo, seja uma possibilidade de vingança. Então esse alienador ele pode ter esse tipo de sentimento de usar essa criança porque foi, por exemplo, traído, magoado, passou por situações muito complexas nessa dissolução da relação conjugal, e ela usa isso como vantagem. Só que nós também temos uma possibilidade de termos aí uma questão de superproteção, né? Então você pode ter o alienador imaginando então que esse pai ou essa mãe que é o alienado não seja capaz ou não tenha condições ou ninguém seja melhor do que ela para criar ou para educar ou para estar perto do filho, né? Ou então, olha, sumiu e agora apareceu, por que que você quer agora ter contato com seu filho? Então isso existe, essa possibilidade de não ser exatamente como vingança, mas essa influência ingênua, né, que nós abordamos. O importante é entender que a relação conjugal, mesmo desfeita, isso não interfere na questão da relação parental, que é de extrema importância para a criança. Né? E essa, então, responsabilidade de que o pai ou a mãe tem, ou melhor, ambos têm,
de fazer então com que essa criança tenha um desenvolvimento saudável emocional. Então, a síndrome de alienação é algo muito forte, é muito perigoso para essa criança, para toda a constituição emocional. Então, é de responsabilidade dos pais, né, fazer esse olhar. O que é importante também ressaltar é que quando existe um grau severo com esse ódio, essa repulsa, né, que eu comentei, nós temos a possibilidade então de ter falsas memórias, né? O que é isso? Essa criança então, ela pode entender que ela passou por situações, inclusive até de abuso sexual, com esse pai ou essa mãe que é o alienado, que na verdade não aconteceram. Então, você pode ter sim falsas denúncias e falsas memórias construídas dessa forma. Então, é algo bastante complexo que precisa ser verificado com muita responsabilidade. Como vocês puderam observar, segundo a psicóloga Lislene Escudeiro, quais são os efeitos causados depois que tem o ato de alienação parental. E agora eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a respeito das penalidades previstas na Lei 12.318 de 2010, que pode ser uma penalidade leve, que é uma advertência judicial, e chegar até uma penalidade um pouco mais grave, que é a perda da guarda ou a perda da autoridade parental, de acordo com o que o juiz determinar do grau que está acontecendo a alienação parental. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem, se tiver dúvidas, se tiver alguma informação, postem nos comentários, e se vocês gostaram, curtem, compartilhem com os amigos, se inscreva no canal para receber mais novidades. Vai ter vai ter alguns links de descrições sobre a lei, sobre o nosso blog, para você estar acompanhando aí, vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigado, tudo de bom!